Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor para você. Boa noite. Que sempre o poder do Espírito Santo esteja presente na sua vida, na sua casa. Que você seja luzeiro neste mundo e resposta de Deus às nações. Temos aqui todos os dias buscado essa presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, procurando nos encher da presença dele, do conhecimento dele, desse poder dele, para enfrentarmos os nossos dias que não têm sido nada fáceis. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas e a cada dia só piores notícias. Mas nós que temos os nossos pés fincados na palavra e fincados na rocha, podem vir as tempestades e nós vamos envergar, mas nós não vamos quebrar, porque aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus, da sua palavra, as palavras de Deus, do Espírito Santo, aquele que ouve e pratica jamais será abalado. Eu creio nisso, eu creio no poder da palavra, eu creio nas promessas de Deus. Estamos aqui nessas terças-feiras buscando conhecer um pouco mais sobre essa pedagogia no deserto, os ensinamentos que aprendemos no deserto, o que o deserto realmente nos ensina. E a gente tem visto que Deus tem uma grande universidade no deserto, a grande Harvard, né? Vamos dizer assim dizer. Deus tem para todos nós no deserto. Ali nós aprendemos muito com Deus, porque ali nós temos visto que todas as vozes, elas somem. Ali é um silêncio tremendo e é possível ouvir nitidamente a voz de Deus. Ali, as coisas que são realmente necessárias na nossa vida, nós nos agarramos com todas as forças. Nós não fazemos conta daquilo que é supérfluo. Tudo que é supérfluo, nós jogamos fora da nossa bagagem. Então, nós temos aprendido a viver com Deus, aprendendo no deserto, porque Deus, se Ele nos chamou para passarmos um tempo no deserto, é porque Ele tem uma missão específica para que eu e você cumpramos depois. Porque foi assim com cada personagem bíblico ao longo da história bíblica. Vários, inclusive o próprio Jesus, quando ele foi batizado, ele foi imediatamente ao deserto, que é lugar de aprendizado, é lugar de tentação, é lugar de vencer as tentações. Então a gente vai ver hoje alguns personagens bíblicos pelos quais nós vamos aprender também, porque eles foram homens segundo o coração de Deus, eles foram homens valorosos, eles mudaram a história. Deus mudou a história através desses homens que obedeceram, mas todos eles passaram pelo deserto. E então eu estou aprendendo a não reclamar quando eu passar pelo deserto, porque é no deserto, no meu deserto, que Deus vai fazer com que água brote da rocha e vai fazer com que eu entenda que é melhor confiar no poder de Deus do que nos meus méritos, nas minhas capacidades, ou em qualquer outro ser humano, ou em qualquer outro segmento político, religioso. Deus é o que eu me agarro. É em Deus que eu preciso confiar. E no deserto nós aprendemos isso. Pois bem, vamos então para o primeiro personagem aí da nossa lição de hoje. Abraão. Vamos ver lá, Gênesis 12, versículo 1, o que está escrito? Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pois bem, gente, esse Abraão aí é fantástico, ele é o pai da fé, e nessa cidade que ele estava, que era Ur dos Caldeus, era uma cidade poderosa, magnífica, era uma cidade forte, e então ele tinha recursos. Abraão era rico, e quando Deus chama, ele obedece e decide deixar todas essas riquezas, toda essa cidade, o conforto que ela lhe proporcionava, para seguir rumo às orientações de Deus. E quais foram os rumos? Qual foi o rumo que Deus levou Abraão? A gente vai ver aí, olha só no versículo 9 o que está escrito. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. O que é o Negueb? É o sul da Palestina, que é uma região desértica. Então, Abraão saiu do seu conforto para ir justamente para o deserto. E olha só o que Deus fez através desse grande homem de Deus. Até Abraão teve o seu deserto. Segundo personagem bíblico que eu quero
falar com vocês é esse camarada, Moisés, grande líder do povo de Deus. Então vamos lá. Êxodo 3, versículo 1 diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Pois bem, o Moisés, gente, esse Moisésão aí que a gente conhece tanto, que a gente admira, ele, aos 40 anos de idade, ele cometeu um homicídio. E ele fugiu do Egito, ele foi criado no Egito, e ele fugiu de lá. Então ele foi para a região desértica e ali ele compõe a sua família. E aqui, nesse texto de Êxodo 3:1, ele está já com 80 anos de idade. Então, ele passou 40 anos no deserto, construindo família, ficando ali perto do seu sogro, enfim, estava craque em deserto, né? Apacentando ali o seu gado. Nem era dele, era do seu sogro. Enfim, Deus o chama com 80 anos de idade. E o chama para quê? Para tirar o povo do Egito e levar o povo para onde? Para o deserto. E ali Moisés vive mais 40 anos no deserto, agora no comando. Interessante que quando Deus chama Moisés, ele já tinha passado esses 40 anos no deserto, ele tinha conhecimento, ele tinha algumas capacidades, mas foi nessa segunda jornada aí no deserto que ele aprendeu mesmo grandes lições. E a gente vê, né, como Deus agiu na vida de Moisés, que ele foi um grande líder. É assim, um dos maiores líderes da história da humanidade foi Moisés, com certeza, da tribo de Levi. Ele era um levita, né, consagrado ao Senhor, mas por causa daquele pecado que ele cometeu na sua meia-idade, aos 40 anos, ele fugiu do ministério que ele tinha, ele fugiu da proposta que Deus tinha para sua vida. Mas não adianta fugir de Deus, mesmo que você se esconda no seu deserto, Deus o encontra. E ali, através daquela sarça ardente que está pegando fogo e não se consumia, Moisés ficou admirado com aquilo e Deus o chamou ali para aquela grande missão. Então, Moisés também, no deserto, ele viveu praticamente a sua vida toda. E uma das características de Moisés é que, por mais que ele fosse muito obediente a Deus nessa segunda jornada dele no deserto, ele morreu no deserto. Ele morreu no deserto em consequência à grande responsabilidade que ele tinha de obedecer sempre e ser exemplo às pessoas de obediência a Deus. E Deus pede algo a ele, ele faz diferente do que Deus pediu e por conta disso ele não entra na terra prometida, pelo menos em corpo humano, né, carne e sangue, porque a gente vê lá no Velho Testamento que quando Jesus está ali orando com seus discípulos no Monte da Transfiguração, o que acontece? Vem Moisés e vem Elias conversar com Jesus ali com corpos transfigurados e os discípulos ficaram assim admirados com aquilo, queriam até fazer tendas, lembra dessa mensagem, dessa passagem no Novo Testamento? Pois bem, esse Monte da Transfiguração é a terra prometida. Então, Moisés não entrou na terra prometida terrena quando estava em pele e sangue aqui, né, como ser humano, como líder, mas ele entrou em espírito aqui na terra prometida terrena, mas ele já tinha entrado na terra prometida desde o dia que Deus o chamou. Então, em nome de Jesus, não fique pensando que a sua obediência a Deus não tem consequência, não fique pensando que o seu deserto ou a sua vida inteira no deserto não tem consequência. Olha, tem gente como Moisés que passou a vida inteira no deserto para motivar, para direcionar, para ensinar, para dirigir outras pessoas que estão no deserto também. Foi isso que Deus fez com esse grande homem, esse grande líder que já sabia muita coisa no deserto, mas com certeza essas lições aí com toda a galera, né, reunida, todo o povo de Israel reunido ali naqueles 40 anos, foram lições assim profundas, marcantes e que quando a gente lê, a gente também aprende muita coisa. E o último personagem que eu quero conversar com você nesta noite, que também foi um grande homem de Deus. E esse do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Vamos ver se o apóstolo Paulo também teve o seu deserto? Vamos lá, Gálatas 1,
de 15 a 17, diz assim: Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. O que é Arábia, gente? Deserto. E a gente sabe que o apóstolo Paulo ficou ali por mais ou menos 3 anos no deserto da Arábia, se preparando para que fosse grandemente usado por Deus. E a gente sabe também que a primeira viagem do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária, a qual assim, né, carimba esse apóstolo amado como um grande missionário, se dá 14 anos depois que ele tem um encontro com Jesus e cai do cavalo. Então, assim, nós que somos chamados por Deus, temos um tempo de preparo. Temos um tempo para sermos capacitados por Deus, não é de uma hora para outra. Deus nos capacita ao longo dos anos. Então, por isso que eu entendo que a cada ano que passa, eu e você, que temos a presença do Todo-Poderoso em nós tendemos a ficar pessoas mais dóceis, mais tranquilas, menos desesperadas e menos preocupadas, porque se a gente tem convivência com esse Espírito Santo todos os dias da nossa vida, se a gente tem essa intimidade com Deus, não é possível que a cada dia que passa a gente fique mais ranzinza, mais chato, uma pessoa mais difícil de conviver. Pelo contrário, nós nos tornamos mais capazes de compreender o ser humano e suas limitações, nós nos tornamos mais capazes de perdoar, nós nos tornamos mais fortes em Deus, nós nos tornamos pessoas mais graciosas, mais alegres, mais em paz. Então eu creio que cada dia na nossa vida pode ser um deserto, onde Deus está nos ensinando, mas existem desertos que realmente são terríveis. E às vezes a gente está passando pelo nosso deserto e quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que existem pessoas que estão realmente no deserto e ainda num poço muito fundo. Então, assim, no extremo da sua vida, no limite da sua vida. Mas é aí, nesse momento, que Deus vem com poder e grande glória nos ensinar, nos tirar do deserto. Porque nunca foi da vontade de Deus morrermos no deserto, mas passarmos aprovados por esse deserto para chegarmos lá do outro lado, cantando o hino da vitória, conquistando o espaço que Deus nos deu, conquistando o território que Deus nos deu e cumprindo com excelência a missão que o próprio Pai das Luzes nos deu. Então, em nome de Jesus, aprenda com o seu deserto. Às vezes é necessário a gente ficar quieto no nosso deserto, porque pessoas morreram no deserto, o povo de Israel, porque começaram a murmurar. E esse negócio de murmurar vai influenciando um ao outro. Na verdade, eu começo a falar mal de alguém aqui para outra pessoa é contaminada por aquilo e vai pior do que o coronavírus, na verdade. E aí pessoas estão morrendo no deserto por causa de murmuração. Então, às vezes é necessário a gente se aquietar, né? Se calar, ficar quieto e saber que o Senhor é o nosso Deus. Que Deus te abençoe muito, meu irmão. Se você está passando nesse momento por um deserto, saiba que Deus está lhe ensinando. Deus está te modelando. Deus está te aprimorando para uma grande obra que vem pela frente. Então, tenha assim esse privilégio. Sinta-se privilegiado porque Deus está o levando para um deserto, para esse fogo, para que você seja aprovado. E a gente sabe que quanto maior, mais alto o fogo no ouro, mais valor essa peça de ouro tem. Então, é muito fogo aí na sua aprovação. Creia que está saindo um brilho da sua vida magnífico para a glória de Deus. E não existe nada mais gostoso, mais de privilégio, saber que nós estamos sendo úteis para alguma coisa no reino, na salvação de pessoas, na salvação de almas. Irmãos, é a coisa mais maravilhosa desse mundo, é saber que Deus está usando a gente
para salvar outras pessoas. Então fica firme no seu propósito, aprenda no seu deserto, creia que Deus é Deus também no deserto e que Deus vai nos dar a vitória e suprir todas as nossas necessidades, mesmo lá no nosso deserto. Que Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com um Pedagogia no Deserto. Tá? Tchau, meus irmãos. Antes da gente dar tchau, né? Não posso deixar aqui de orar com você. Posso, acostumada a fazer live dando tchau, né? Mas hoje eu gravei, né, esse programa. A gente está entrando aí na última semana de junho e 1ª de julho com as atividades dos cultos na nossa igreja voltando ao normal. Então, agora, nesse exato momento que os irmãos estão me ouvindo aí, eu estou na igreja ensaiando. Então, nós vamos orar para que Deus nos abençoe nesse propósito, para mais e mais e mais pessoas estarem acessando aos cultos e sentindo ali a presença de Deus e ouvindo uma palavra de esperança através dos cultos que nós temos, nós estamos realizando e estamos disponibilizando no Facebook da igreja. Essa semana eu li de um homem, um senhor aqui de Volta Redonda, que ele desapareceu e a família encontrou o carro dele perto do Paraíba, sem nada, sem ninguém, e ele estava numa depressão tremenda, um senhor. Isso é triste, a gente precisa orar pela nossa cidade, porque essas pessoas precisam de palavra de esperança, palavra de fé, porque existem muitos dentro até mesmo do reino que estão doentes, estão começando a ficar doentes por causa do isolamento social. Nós somos brasileiros, gente, nós somos seres humanos e ainda por cima nós somos brasileiros, um povo que gosta de abraçar, de beijar, de ir na casa do outro. Nós somos muito hospitaleiros, nós estamos sentindo muito isso, tá? Então nós vamos orar, colocar esse deserto, né, que nós estamos enfrentando todos juntos na mão do Senhor, e que a gente aprenda aquilo que Ele quer nos ensinar neste grande deserto. Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste grande deserto chamado coronavírus. Senhor, há muitas mortes e a cada semana que passa, essas pessoas que nos rodeiam também têm se contaminado. E isso causa tristeza no nosso coração, porque são nossos irmãos, são nossos amigos. Senhor, mas eu sei que o Senhor tem um propósito sobrenatural através de toda essa situação que tem acontecido. Mas eu quero te pedir, Senhor, aos meus irmãos que estão enfrentando grandes dificuldades emocionais, que estão parados em casa, que realmente não podem sair, principalmente os irmãos com mais de 60 anos de idade, estão sempre trabalharam nas suas vidas, sempre foram ativos e agora não podem fazer muita coisa. Senhor, não podem ir na casa do Senhor. Oh Deus, deve ser terrível estar vivendo esse momento, nesta situação, mas eu quero te pedir, Senhor, a tua paz, Senhor, teu alento, teu consolo para todas essas almas. Quero colocar a minha cidade, Volta Redonda, nas tuas poderosas mãos, Senhor. Salva os volta-redondenses, salva os nossos idosos, salva os nossos jovens, crianças. Senhor, em nome de Jesus, a todos os nossos irmãos, amigos, os nossos brasileiros aqui, Senhor, que estão perdendo seus empregos, que fecharam as suas empresas. Senhor, por favor, meu Deus, que o Senhor abrevie esse tempo de caos, que o Senhor abrevie esse tempo, Senhor, de incertezas financeiras no nosso Brasil. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. Mas abençoa a tua igreja, meu Deus. É isso que eu te peço, meu Deus do céu. E que a gente possa aprender no deserto, nesse deserto que estamos passando juntos, Senhor, grandes lições, e possamos sair. Nós não queremos morrer nesse deserto, Senhor. Tenha misericórdia. Nós queremos sair e ver a vitória lá do outro lado, Senhor. Então, nos ajude a aumentarmos a nossa fé em Ti, nos ajude, Senhor, a reconhecermos os nossos erros, nos ajude, Senhor, a quebrarmos tudo o que não procede do Senhor dentro da nossa vida. Senhor, às vezes um pensamento, alguma atitude, uma palavra, Senhor, um conceito,
Senhor, quebra, vá quebrando na nossa vida aquilo que o Senhor quer quebrar nesse deserto que estamos passando. Aviva a tua igreja, aviva os meus irmãos e que possamos todos juntos cantarmos o hino da vitória do outro lado desse deserto. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, que Deus abençoe, gente. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.